Oi, aqui é o professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama e hoje a gente vai falar sobre resultados e discussão. Então, se você não sabe o que é ou como fazer essa parte do seu TCC, eu vou te ajudar neste vídeo, então vem comigo. É o seguinte, se você já viu aí algum outro conteúdo meu, pode ser que você já tenha me ouvido falar o que eu vou dizer agora. TCC é um nome genérico para qualquer trabalho de conclusão de curso. Estou falando de cursos de graduação ou de pós-graduação. Mas a verdade é que não existe um modelo estrutural, não existe um documento com estrutura específica que é o TCC. Para que o TCC possa ser desenvolvido, ele precisa assumir um modelo estrutural. Os dois mais comuns são o artigo científico e a monografia. Apesar de que o que eu vou te dizer aqui serve para qualquer modelo de TCC, incluindo a dissertação do mestrado e a tese do doutorado. O que eu estou querendo te dizer é que tanto o artigo científico quanto qualquer outro modelo de produção científica, incluindo aí a monografia, a dissertação e também a tese, eles têm apenas três e somente três elementos estruturais: introdução, desenvolvimento e conclusão, ou considerações finais. Mas Hamilton, lá na minha faculdade tem o título de referencial teórico, tem o capítulo de metodologia. Sim, se há os capítulos separados, isso é uma exigência específica da sua instituição, mas estes capítulos fazem parte do desenvolvimento do seu TCC, seja ele qual modelo for. Então, os três elementos básicos são introdução, desenvolvimento e conclusão. Em projetos de pesquisa, você tem outros títulos separados e, às vezes, as instituições fazem exigências específicas e pedem, dentro do desenvolvimento, como capítulos ou seções do seu trabalho, um capítulo sobre metodologia, um capítulo sobre referencial ou fundamentação teórica. Mas o que você realmente precisa saber é o seguinte: a introdução tem os seus elementos padronizados. E dentre esses elementos nós temos lá a estrutura básica, que é fundamental para começar o seu TCC do jeito certo. Tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. O desenvolvimento é aquela parte em que você apresenta e analisa os seus resultados em capítulos ou seções. E a conclusão é um fechamento. Mas como eu acabei de te dizer, no desenvolvimento ao longo dos seus capítulos, que serão baseados nos seus objetivos específicos, por isso é tão importante começar o TCC da forma correta, para que você possa avançar também ao longo da sua produção da maneira correta. Aliás, apresentar e analisar os seus resultados nos capítulos do seu desenvolvimento, sem dúvida, são as questões mais importantes do TCC. É aquela parte do TCC mais fundamental para quem vai avaliar o seu trabalho. Mas se você começou da maneira correta e montou uma boa estrutura básica na sua introdução, muito provavelmente você vai conseguir fazer uma argumentação, um desenvolvimento também consistente e eficaz. Mas então no desenvolvimento estão os capítulos, as seções, e é ali que você vai apresentar e analisar os seus resultados. Algumas instituições pedem um capítulo específico dentro do desenvolvimento chamado resultados e discussão. Mas mesmo que este capítulo não esteja lá separado, isso não quer dizer que você não vai fazer resultados e discussão. Por quê? Porque fazer resultados e discussão é exatamente apresentar os seus resultados e analisar esses resultados ao longo dos capítulos de um desenvolvimento. Então, havendo ou não o título separado, resultados e discussão, você vai fazer isso no seu TCC? Sim, você vai, independente do modelo de trabalho que você esteja seguindo ou que a sua instituição exige. E aí vamos lá, vamos entender o que é essa parte de apresentar e analisar resultados, que pode estar dentro desse capítulo ou espalhada pelos capítulos do TCC. Vamos entender como fazer e vamos entender como ela funciona para cada tipo de trabalho, porque é de um jeito na pesquisa de campo e é de outro jeito quando você faz uma revisão de literatura. Na pesquisa de campo, o que significa tratar resultados e discussão, ou apresentar resultados e analisar resultados? Significa mostrar os resultados que você conseguiu coletar na sua pesquisa, seja através de entrevista, questionário, observação, não importa. É trazer e apresentar os resultados. Analisar os resultados, ou seja, discutir numa pesquisa de campo, significa estabelecer relações de causa e efeito, entender os porquês e os paraquês. Significa entender quais são os impactos desses resultados que você trouxe, como isso vai afetar a realidade que você estudou.
E como você vai confrontar o que você viu na prática com o referencial teórico que você tem no seu trabalho. Isso é discussão no trabalho de pesquisa de campo, quando você faz uma pesquisa de campo. Então imagine só, você traz uma determinada informação da sua pesquisa de campo. Tá? Você descobre, por exemplo, numa análise de uma empresa, que você tem um grupo de profissionais desmotivados. Esse é o resultado, você descobriu isso. É preciso motivar essas pessoas, né? Ou criar estímulos que vão levar à motivação dessas pessoas, porque de fato ninguém motiva ninguém. Esse é o resultado. Agora, por que as pessoas estão desmotivadas? Como mudar esse cenário? Isso é a análise, isso é a discussão. E você vai trazer essa realidade que você pesquisou e vai confrontar essa realidade com os autores que você pesquisou, os autores do seu referencial. Isso na pesquisa de campo. Como é que a gente faz discussão numa revisão de literatura se a gente não tem informações de campo e a gente não tem como confrontar essas informações com aquilo que a gente levantou de referencial teórico? Ora, fácil, gafanhoto, é o seguinte: no trabalho de revisão de literatura, a discussão é justamente uma conversa entre os autores. Você trouxe para o seu trabalho uma série de autores, você trouxe para o seu trabalho uma série de conteúdos referenciais desses autores. O que você vai fazer na apresentação e análise dos seus resultados, ou nos seus resultados e discussão? Você vai colocar esses autores para conversar, você vai buscar o caminho de alcance do seu objetivo e resposta do seu problema de pesquisa a partir do que os autores dizem e mostrando como eles são às vezes complementares ou como às vezes eles se contradizem. Então, segundo fulano, de acordo com Beltrano, veja que o ciclano complementa o que o Beltrano falou, e você pode, em um determinado momento, dizer, sem usar a primeira pessoa do singular, sem dizer eu, você pode sim no seu trabalho dizer qual é aquela corrente teórica ou qual é aquele autor com o qual você mais se identifica para responder o seu problema de pesquisa. Isso é possível fazer, não tem crime nenhum aí não, tá bom? Então a diferença é essa: na pesquisa de campo, você apresenta os resultados e discute, entendendo relações de causa e efeito, confrontando a realidade que você encontrou com os referenciais que você tem. Na revisão de literatura, você coloca os seus autores para conversar, mostra como as opiniões são diferentes, ou semelhantes, ou complementares, e vai assim construindo um caminho para responder o seu problema de pesquisa com base naquilo que os autores dizem. É assim que a gente precisa fazer essa parte do TCC. É isso que provavelmente o seu orientador não te disse da maneira como eu te disse aqui agora. E se você precisa de mais informações, vou te dar uma dica. Acesse tccsemdrama.com.br. Você vai descobrir todos os nossos conteúdos, vai ver as versões online do nosso treinamento, que já aprovou mais de 40 mil alunos. Vai poder escolher entre uma dessas versões e, por que não, ter a minha orientação online e percorrer o mesmo caminho que esses mais de 40 mil alunos percorreram para entregar os seus trabalhos e finalmente conseguirem, com muito menos drama e com muito mais produtividade, a sua aprovação. Eu te vejo em tccsemdrama.com.br, eu te vejo aqui do lado dos aprovados.